Então, né, dando continuidade, nós vimos que existem também formas farmacêuticas, né, líquidas, né, esses semissólidas aqui tá trocado, como, por exemplo, né, as soluções, xaropes e gotas, onde eu tenho um princípio ativo que se encontra, né, solubilizado em um veículo líquido, né, facilitando assim a ingestão por parte dos pacientes, né, e no caso dos xaropes, esse veículo é o açúcar, né? Por isso que deve ter muito cuidado com pacientes diabéticos, né? Por conta da concentração de açúcar que tem muitos xaropes. E também temos as suspensões, né? Ou seja, qual a diferença da suspensão? É que o pó ele fica precipitado no fundo, então eu preciso agitar, né, no momento da aplicação. Quem é técnico que trabalha já como enfermeiro deve saber que a vesetação é muito comum da seringa, da agulha entupir, se você não agitar bem e não aplicar, e demorar muito de aplicar. Por quê? Porque aquele pó ele vai se precipitar, né, e pode entupir a agulha, né? Por isso, inclusive, que a agulha da bezetacil é uma agulha de calibre maior, né? Porque se for uma agulha fininha, ela vai entupir com certeza, certo? Então, o princípio ativo não está dissolvido no veículo líquido e é necessário sempre agitar antes de usar, né? Então, por isso que que é importante, né, você ler e ver na bula se for uma suspensão, sempre precisa ser agitado antes, certo? Então, né, eu queria deixar aqui a pergunta para vocês, já como uma das atividades dessa aula. Por que existem tantas formas farmacêuticas? Né? O que podem digitar aqui no chat, tá? Se essa fosse uma questão da prova. Não, mas pode falar. Quem tá com o chat bloqueado pode falar. Eu creio, porque para cada tipo, como a senhora falou, cada tipo como é chama? De forma farmacêutica, para cada tipo de uso, né? No caso, para quem é injetável, como a injeção líquida, né? É injetável. Uhum. Tem a questão também do outro, pomada, né? Como a senhora falou. Para cada tipo de solução específica, para cada situação que o paciente precisa. Exato, o colega falou. Para atender as necessidades, né, de cada paciente. Exatamente. O que mais? Para facilitar a absorção, Paula colocou, para evitar que seja inativado no estômago, exatamente, devido às diversas formas de aplicação e necessidades. Exato, também, né? Para cada forma de aplicação, vou ter que ter uma forma farmacêutica para atender ao maior número de público possível, né? Isis colocou. Edmara colocou para cada caso e vantagens para o seu uso, né? E Laís colocou para facilitar para os pacientes. Então, existem de verdade, né, de várias formas de se responder, né? Então, possibilitar a administração de medicamento para diferentes pacientes, então, de diferentes idades, como crianças, idosos, bebês, adultos jovens, diferentes situações, como, por exemplo, quando eu tenho um medicamento de ação rápida, né, eu preciso de um efeito rápido, eu não vou dar um comprimido para o paciente, eu preciso dar uma solução injetável, que vai diretamente para a corrente sanguínea e, consequentemente, vai ter um efeito mais rápido, né? Por isso que ninguém vai para uma emergência para tomar um comprimido, muito dificilmente, né? Você vai chegar na emergência e vão receitar para você um comprimido e vão mandar você esperar o comprimido fazer efeito, né? Para poder facilitar para o paciente, né, de acordo com a faixa etária, Larissa colocou aqui. Então, tanto porque muitas vezes eu vou usar um medicamento que vai ter ação local, como por exemplo, eu vou usar uma pomada, essa pomada ela não vai ter um efeito sistêmico, ela vai ter um efeito só naquele local de aplicação, né? Ou porque eu quero um efeito sistêmico. Então, a forma farmacêutica me determina o que eu quero daquele medicamento, né? E também para garantir a precisão da dose, né? Então, é muito importante que o medicamento formulado ele consegue garantir quanto de medicamento eu tenho ali, né? Então eu tenho uma dose precisa,
certo? Então eu queria agora, né, que vocês, quem está com o chat aberto, né, que consegue digitar, tirar uma foto do medicamento que você tem ou colocar qual é o medicamento que vocês têm aqui no chat para ir dizer qual é a forma farmacêutica, se é um gel, se é um comprimido, se é uma cápsula, certo? Eu queria que vocês identificassem. E quem não puder e quiser abrir a câmera e mostrar, certo, para a gente qual é o medicamento, pode fazer isso também. Certo? Marconi, coloca... Pronto. Oi, tudo bem? Tudo bom, Que bom ver você. Vocês não sabem como é bom perceber que a gente não tá aqui sozinho. Eu tenho que falar rápido que os cachorros. Pronto. Eu tô com esse aqui, ó. Uma tossilaça. Peraí, você tá com... Qual é a forma farmacêutica? Pra gente ver, tira seu compartilhamento de tela. Pronto, eu vou tirar o compartilhamento. Saiu, né? Está aparecendo o Zap, hein? Agora saiu tudo, não saiu? Professor, e o metformina? Em quê? Tá aparecendo vocês, os colegas? Tá aparecendo um quadradinho agora de cada um. Pronto. Grande Adilson! Quem é? Pronto, então vamos lá. Um por vez. Beleza, meu irmão? Desculpa aí, viu, Pro? Tranquilo. É a saudade. Tranquilo, Adilson. Beleza. Valeu, meu irmão. Vamos estar dando continuidade aí, depois a gente resenha. Beleza. Então, você vai me dizer qual é... Anti-inflamatório para ouvido. Para ouvido. E qual é a forma farmacêutica? Fluocinolona, acetonida, mais sulfato de polimixina B. Isso, mas coisa também, mas é uma solução, é um xarope. Qual é a forma farmacêutica? É em gotas. É em gotas, né? Então é gotas, correto. Pronto. E o outro, quem mais? Eu tenho quase uma farmácia aqui, Professora, Oi. esse daqui é o metformina. Cadê a composição dele? Ele é metformina simples ou metformina? Polidrato de metformina. E ela é simples ou ela é XR? Ele é o quê? Quantas miligramas é esse comprimido? 50 miligramas. 850? 50? Ou 500? Não, só 50. Só 50? Parece ser grandona, né? Ah, não. 850 mesmo. 850, né? Tem uma delas de metformina que é metformina XR, que é de liberação prolongada. Por isso que eu te perguntei. Então, ele é um comprimido simples, né? 850 normalmente é um comprimido simples, não é um comprimido que tem liberação prolongada. Aqui os colegas... Quem mais, gente? Obrigada, viu, Shirley? De nada. O colega aqui colocou nimesulida comprimido, dipirona sódica líquido, Dorflex comprimido. Paula? Tudo bem, Paula? Solução, xarope. Prova. Esse é em gotas, né? Olha, a colega já tem uma ampola ali. Suzy. Nasonex. Você tem uma farmácia em casa mesmo, viu? Tô ficando assustada aqui com vocês. Essas aulas de farmacologia serão muito úteis, viu? Pomada.
Paula tem uma farmácia inteira dentro de casa. Paula, você mora numa farmácia, né? Tô devendo a doença. Ixi. E essas ampolas são de quê, Suzy? Eu tenho uma prometazina, Ah, que é injetável, tem a de pirona também, injetável, que vem em ampola, né? Deve. entendi. Mas você toma onde? Você é técnica? Sou. Ah, entendi. Então, pessoal, né? Acho que alguém mais? Paula? Aqui. Eu tenho um e-mail. É uma loção. É uma loção, né? Paula mostrou aqui uma drágia já. Minoxidil? Eu uso esse finasterida também de 1 miligrama. Eu tomo todos os dias pro tratamento que eu faço. Ótimo. Ixi, Shirley também tem uma farmácia enorme em casa. Pro, Oi, eu tenho. A minha câmera não tá abrindo, não sei o que pronto, tá acontecendo. tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tá abrindo de jeito nenhum. Mas eu tenho aqui uma pomada que eu uso no lugar da. É um creme de barreira que eu uso na barriga, né? Pra proteger onde eu coloco a bolsa de colostomia. E tem uma também. Uma pomada anti-inflamatória que eu uso no estômago, que é Valerato. Ai, que nome não. Tem aqui sulfato de zetamicina, que é um anti-inflamatório, Exato. antibiótico, né? Antibiótico. Uma forma mais antibiótica. E eu tomo Puran 88 miligramas, que é a Tireoide. de tireoide, né? A levotiroxina sódica, né? Exato. Prontinho. Então, eu estou registrando aqui a participação de vocês, certo? Mas eu acho que já deu para perceber que vocês já começaram a conectar, né? Já começaram a encontrar que essa aula de hoje ela está presente exatamente no dia a dia de vocês, né? Então, vocês praticamente têm todas as formas farmacêuticas que eu falei aqui, né? Então, a maioria das formas que nós vimos hoje, vocês já utilizam em casa. Então, observe que, com certeza, agora vocês vão entender o porquê que é um gel, porquê que é uma solução, porquê que tem que agitar. Então, muitas vezes, esses pequenos detalhes, os pacientes não seguem adequadamente e acabam não tendo o resultado terapêutico esperado, né? Então, tão bom quanto deveria ser, exatamente por conta de uma utilização indevida, né? Ou porque acaba utilizando da forma que não deveria utilizar, certo? Então, agora a gente finaliza aqui essa parte de formas farmacêuticas, mas a gente ainda não terminou, né? Essa parte de experimentação, tá? Eu pensei até em falar com vocês para vocês trazerem uma seringa para essa segunda aula. Só que aí eu pensei, meu Deus, se eu peço para o pessoal comprar uma seringa, comprar um material para fazer, né, uma demonstração prática com seringa, a pessoa em casa, vai que seja uma pessoa desastrada e comete um acidente, né? Eu não poderia nem ajudar. Então, a gente agora, nessa aula de via de administração, eu vou pedir que vocês peguem uma caneta, certo? Se for uma caneta, né, uma caneta de bico, para que a gente comece eu acredito que todo mundo está com a caneta por perto, para que a gente fale, na verdade, sobre os ângulos de aplicação de medicamentos, tá ok? Então, uma colega colocou aqui uma pergunta, né? Então, meu pai usava ômega 3, né, em forma gelatinosa. Após muito tempo, ficou muito mole. Por qual motivo? Porque é uma gelatina, né? A gelatina ela vai absorvendo o líquido e essas cápsulas, né? De fitoterápicos e de outras formulações e que às vezes a gente compra e não toma logo, o que acontece? Eles acabam absorvendo ali o líquido do ambiente e acaba derretendo a cápsula ou
a cápsula gelatinosa, que é o meu caso do ômega 3. O pessoal que usa muito fitoterápico, né, ou, por exemplo, suplemento alimentar mesmo, né, com BCA, né, BCA, se eu estiver errado aqui, alguém me corrija, viu, que às vezes eu troco as palavras. BCA, por exemplo, às vezes a pessoa, vocês, né, utilizam, a gente utiliza um fitoterápico, um suplemento, e eu vou receber lá um pote enorme, cheio de cápsula. E quando você abre, você vai tomar aquilo durante um longo período. Mas, às vezes, a pessoa para de malhar e para de tomar. E aí, o que acontece? Aquele comprimido, ele está ali em contato com o líquido, né, a umidade do meio ambiente, e ele pode chegar ao ponto de ficar uma cápsula grudada na outra, ou simplesmente dissolver, exatamente por conta da ação do meio ambiente. Então, por isso, né, a gente tem o tempo de estabilidade do medicamento após aberto, ele diminui. Então, eu não posso... a validade dele está dizendo lá que ele tem validade de 3 anos, mas se você já começou a tomar, né, você tem que continuar o tratamento até o final, né, ou utilizar o seu suplemento para exatamente evitar que você o perda, né, porque isso, por exemplo, já aconteceu comigo, tomar um fitoterápico e deixar de tomar, quando eu fui abrir, as cápsulas estavam todas coladas, não era nem cápsula, era comprimido mesmo, mas eram uns comprimidos bem grandões, assim, de fitoterápicos, e eles acabaram grudando um no outro, tá, exatamente porque era uma planta, né, uma planta tem água ali dentro, então ali eu já não tinha mais estabilidade, você não sabe mais o que tem ali. Certo? Sim. E por que o hipercalórico, quando você para de usar ele fica... o pozinho dele endurece? Por isso, porque a água que está, a umidade no meio ambiente vai sendo absorvida pelo pó. Qualquer pó, né, que se você Seu todo. endurece todo. Ele também ficou colando uma cápsula na outra. Isso mesmo. Isso acontece muito frequentemente, principalmente com suplementos. Porque às vezes você compra, né? Você deve comprar muito pela internet também. E você não vai comprar pouco. Para você conseguir um preço barato, você acaba comprando muito. Mas aí tem esse problema. Isso. Né? Então, por exemplo, outro exemplo, né, que pode ser aplicado você compra, por exemplo, uma quantidade grande, você vai separar uma quantidade que você vai usar, né? E você vai guardar a outra. Normalmente tem até uns recipientezinhos redondos que tem ali um pó que vai absorver a umidade. Eu não sei se vocês já viram isso. É tipo um saquinho que absorve a umidade. E não tenho nenhum aqui fácil, não. E esse saquinho, então, ele retira a umidade. Normalmente, medicamento manipulado, né? Sílica gel, exatamente, sílica gel. Medicamento manipulado vem, nesses medicamentos, né? E fitoterápicos também vem, exatamente porque se você demorar muito, ele vai absorver a umidade do meio ambiente, certo? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre as vias de administração. Então, a via de administração nada mais é do que uma maneira de como o medicamento entra no nosso organismo, né? Então, é a porta de entrada. Pode ser pela via, né, parenteral, né? Ou seja, para o lado, significa que é paralelo. Vai voltar o slide? Posso voltar? Posso. Não está projetando para vocês, né? Entendi. É porque eu parei de projetar e tinha esquecido. A gente ficou conversando aqui e eu acabei esquecendo de voltar à projeção. Então, muito obrigada por avisar. Então, a via de administração, né, eu posso ter enteral, que é, ou seja, pelo entério, né, então, pela mucosa gastrointestinal, né, pela boca, passando pelo estômago até o intestino, ou paralelo ao intestino, parenteral, né, por isso para o lado, que são as vias de aplicação injetáveis, que são a intramuscular, subcutânea, endovenosa, são as vias parenterais, certo? Então, isso obviamente, essa denominação é muito importante, principalmente para o pessoal da enfermagem, né, que vai trabalhar diretamente com a aplicação de medicamento, né, e com o preparo de medicamentos. Então, é muito comum você ouvir essa classificação. Então, medicamentos parenterais.
Cada via é indicada para uma situação específica e vai apresentar tanto vantagens como desvantagens. Então, como nós vimos, né, as formas farmacêuticas são desenvolvidas para aplicação em cada tipo de via. Então, na via oral, né, ou enteral, eu vou ter formas farmacêuticas líquidas, né, ou comprimidos, sólidas, que podem ser tanto pela via oral, diretamente, né, pelo entéreo, sublingual ou retal, né, que são as vias enterais, ou as parenterais, né, que são paralelas ao entéreo, ou seja, não é pela via enteral, que seria intravenosa, intramuscular, subcutânea, intranasal, inalatória, via dérmica, via transdérmica, oftalmológica, otológica e vaginal. Então, todas as vias que não são pelo entéreo são vias parenterais. Então, quais são as vantagens, né, de cada uma dessas vias? Então, pela via oral, é normalmente a via mais utilizada porque ela é muito segura, né? Então, é muito difícil de uma pessoa sofrer um acidente utilizando um comprimido, né, como acontece, por exemplo, pela via injetável, né? Ela é conveniente porque a pessoa não precisa de um profissional para aplicar um medicamento, né? Então você consegue utilizar o medicamento sozinho. E econômica, né? Porque você não gastou uma seringa, você não gastou uma agulha, de fácil administração, né? E possibilidade de retirada, né? Como, por exemplo, vômito ou lavagem nasogástrica. Então, muitas vezes o paciente pode tentar suicídio com medicamento, né? Mas se ele tiver um socorro a tempo, tomou vários comprimidos, né? Para tentar suicídio, mas se ele tiver um socorro, eu posso retirá-lo, porque a absorção não é tão rápida, né? Se você tem uma dose mal calculada de um paciente e aplica esse medicamento na corrente sanguínea, já era, você não tem como tirar mais, né? Então, por isso, ela tem essa possibilidade de retirada antes da absorção, né? Caso tenha algum problema. Sofre interações com o pH gástrico, então isso é uma desvantagem, né? E com alimentos. Então, outra desvantagem é que muitos medicamentos não podem ser utilizados com o estômago cheio. Uma das nossas colegas aqui falou que faz reposição, né, de hormônios da tireoide, provavelmente ela não produz mais hormônio tireoidiano e precisa tomar esses medicamentos. Então, só que esse medicamento, né, o Puran, ou o T3, T4, né, que é o nome do hormônio em si e da substância, ele interage com o alimento. Então, essa pessoa, para vocês, né, a pessoa que utiliza, ela deve tomar em jejum. Por quê? Porque se ela utilizar com o alimento vai inativar e não vai adiantar nada ela ter utilizado o medicamento. Então, essa é uma desvantagem da via oral. Eu tomo ele 1 hora antes do café. Exatamente. Né? Tem que ser 1 hora antes do café ou 2 horas depois. Certo? Então, exatamente porque ele interage com o alimento. Né? E pode sofrer metabolismo de primeira passagem, né? E já ter perdas ali antes mesmo de chegar na corrente sanguínea e no seu local de ação. A via sublingual é uma via também bastante utilizada ainda hoje, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Eu falei que ninguém vai chegar na emergência e dar um comprimido. Mas existe uma situação que eu conheço, que uma pessoa chega na emergência e utiliza o comprimido, que é quando a pessoa chega a uma pressão muito alta. Existe, né, um protocolo de colocar um comprimido de captopril embaixo da língua do paciente. Por que coloca embaixo da língua? Porque a nossa mucosa aqui inferior, né, da língua, ela é altamente vascularizada, né? Vocês provavelmente já devem ter visto no espelho, né? Então aqui eu tenho muitos vasos sanguíneos e por conta disso eu tenho, né, uma alta absorção. Então por isso eu coloco alguns medicamentos, né? São indicados para colocar embaixo da língua, porque ele vai absorver ali diretamente dessa mucosa bucal e vai direto para a corrente sanguínea, né? Então, por isso, se indica para alguns medicamentos. Mas o grande problema é que ele não pode ser utilizado para qualquer substância. Se for uma substância ácida, se for uma substância corrosiva ou que causa agressão na mucosa, eu não posso utilizar essa via. Então, são alguns medicamentos que podem ser aplicados pela via sublingual, certo? Pela via retal, né, mais utilizada, usada quando a ingestão oral
estiver impedido, né, com o paciente inconsciente ou o paciente estiver com vômitos frequentes, né, por exemplo, é muito difícil às vezes você utilizar um medicamento em crianças, que a criança ela pode, né, tá sempre colocando para fora, você acaba perdendo a precisão da dose. Crianças, eu digo recém-nascidos, né? Efeito mais rápido, né, que a via oral. Por quê? Porque também é uma região altamente vascularizada, né? Então, cada via existe vantagens e desvantagens, depende muito também das características do paciente. As vias, né, parenterais, as principais são a via intravenosa, intramuscular e subcutânea. Qual é a diferença entre essas vias, né? A principal, eu vou voltar, tá? Mas só para a gente já começar aqui, a principal diferença, ela está exatamente no ângulo, né, de aplicação. Então, posso tirar uma dúvida? Pode tirar uma dúvida. Na que a senhora falou aí agora há pouco sobre o bebê, né, no caso da criança. Meu sobrinho, ele teve uma reação à vacina da ABCG. Na realidade, não foi uma reação. A ABCG foi aplicada de forma errada nele, entendeu? Aí, porque ela é bem... eu não sei explicar, porque eu não entendo, mas assim, ela invadiu o bracinho dele e criou um abscesso, né? E ele precisou tomar uma medicação. A minha dúvida é a seguinte: ele tomava essa medicação 30 minutos antes de mamar. E ele só tinha apenas 3 meses. E era assim, uma luta, porque ele sentia fome, né? Mas não podia tomar. Por que esse intervalo? Qual seria o medicamento? Teria também uma alteração? Seria a mesma, porque assim, eu tomo por ano 1 hora antes do alimento. O alimento interagia também com a medicação? Interage, no caso? Interage. Então, vários medicamentos vão interagir, né? Já que você está utilizando, por exemplo, pela via oral, é a mesma via da administração dos medicamentos, dos alimentos, né? Então, por exemplo, eu não sei se alguém colocou aqui, né? Ou, eu tomo medicamento com leite. Eu posso tomar medicamento com leite? Existem medicamentos que podem. Eu já vi uma bula de medicamento recomendando utilizar com substâncias ácidas, inclusive Coca-Cola. E aí você me pergunta, o quê? Uma bula falando que era para a pessoa tomar Coca-Cola? Por quê? Porque a Coca-Cola é uma bebida ácida. Então, nesse caso desse medicamento, ele é melhor absorvido com bebidas ácidas, né? Então, ele falava de suco de laranja, suco de limão e recomendava que a pessoa utilizasse com bebidas ácidas, podendo inclusive ser um refrigerante. Então, mas, via de regra, né? Então, isso é o anormal, tá? Então, esse exemplo é um anormal. Na maioria das vezes, o alimento é para ser tomado com água e sem estar com o estômago cheio, né? Então, com a pessoa em jejum. Por quê? Porque aquele medicamento vai se dissolver mais fácil e vai cair na corrente sanguínea mais fácil sem interagir com o alimento. Então, se vocês imaginarem, né, que aquele comprimido ali, eu tenho uma substância química e os nossos alimentos também são substâncias químicas, quando eles entram em contato, eu posso ter reações, né? Então, eu posso fazer com que o alimento, por exemplo, se ligue ao medicamento e impeça que aquele medicamento chegue na corrente sanguínea e tenha, então, o efeito que nós desejamos. Então, por isso, é importante que a gente sempre evite utilizar e leia a bula para saber se aquele medicamento recomenda assim, com o estômago cheio ou com o estômago vazio. As pessoas às vezes acham que os medicamentos, né, por exemplo, o antibiótico, ele é muito forte, né? Que na verdade eu não tenho um antibiótico, eu tenho vários. Aí as pessoas generalizam. Não, eu tomei um antibiótico uma vez e mandava tomar com o estômago cheio. Aí as pessoas generalizam, começam a tomar todos os medicamentos com o estômago cheio. Por quê? Porque esse medicamento agride o estômago. Não são todos os medicamentos que vão agredir o estômago. É um ou outro, né? Então, por isso é importante que a gente sempre verifique qual é a melhor forma de tomar aquele medicamento para a gente não estar gastando o nosso dinheiro à toa, né? Porque quando eu tomo um medicamento e não avalio de fato aquela necessidade, eu estou jogando meu dinheiro fora, né? Porque eu estou tomando um medicamento, mas eu não vou ter o efeito esperado. Então, a maioria das vezes, o medicamento é para ser tomado com 200 ml de água, tá?
Por que eu estou enfatizando esses 200 ml? Para exatamente facilitar a dissolução. Tem pessoas que querem tomar com um copinho, aquele copinho de café, né? Às vezes até o pessoal, é uma prática comum da enfermagem até, vai levar o medicamento para o paciente, leva um copinho de água, né? Pequenininho, às vezes é um comprimido enorme. E aí o que acontece? O paciente obviamente vai ter dificuldade de deglutição e aquele medicamento ele não vai se dissolver de uma forma adequada. Outra coisa que as pessoas ficam, né, com dúvida, era muito comum na infância. Tá travando. Tá travando? Eu percebi. Eu vou desligar a câmera aqui, porque tá travando, viu? Tá travando. Pronto. Eu vou desligar a câmera porque começou a travar. Oi. Melhorou? Pessoal, desliga o microfone. Pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Sim. Então, Agora pronto. Eu desliguei a câmera porque... Pode falar. Uma dúvida. Uhum. Com relação às vitaminas K, D e E, que são lipossolúveis, né? Lipossolúveis, exatamente. Se eu tomar com água, ela vai ser absorvida? Vai. Ou não? Vai. Porque é claro que ela não vai se misturar, mas você está usando a água só para você engolir. Mas na sua mucosa, as nossas células, a gente vai falar mais sobre isso a partir da semana que vem. As nossas células, elas não são formadas por fosfolipídio, então basicamente grande parte da nossa composição é oleosa das nossas células. Então por isso a gente acaba tendo maior facilidade de absorver substâncias oleosas. Então provavelmente você vai absorver sim, certo? Então tem vários medicamentos que são substâncias oleosas. Mas o que mais importante aqui que eu queria falar com vocês em relação à via de administração, né, e das diferenças entre as vias de administração parenterais é o ângulo de aplicação, né? Então a gente observa aqui que não é qualquer agulha que eu vou conseguir chegar no músculo, né? O músculo é uma camada interna, né? Então se eu tenho um medicamento que vai ficar armazenado nas fibras musculares, tá sendo gravada a aula sim, tá? Daqui a pouco eu passo o link para vocês lá no grupo, quando a aula terminar. Quando eu tenho, né? Então, se eu tenho que atingir o músculo, como é o caso de antibióticos intramusculares, como é o caso de anticoncepcionais intramusculares, eu preciso de uma agulha de maior calibre e de maior tamanho. Exatamente por quê? Porque o músculo é um tecido interno, né? Então, para chegar no músculo, eu tenho que passar pela epiderme, pela derme, pelo tecido subcutâneo, até chegar, então, no meu tecido muscular, certo? Então, se eu vou colocar aqui o link do grupo, tá? Para quem tá pedindo aqui o link da aula, do grupo de WhatsApp. Só um minutinho. Não tá aberto, não. Pessoal, quem conseguir colocar a Edna, coloca a Edna no grupo de WhatsApp. Então, gente, por isso que a escolha do tipo de seringa também depende muito do tipo de aplicação, do tipo de via, né? Por exemplo, se eu quero aplicar numa via subcutânea, né? Então, aqui nessa região, como eu tenho aqui essa agulha, eu não posso pegar uma agulha desse tamanho. Por quê? Porque provavelmente eu vou passar do local da via subcutânea, né? E a via endovenosa, eu vou aplicar no ângulo, então, né, de menor de 30 graus, exatamente para que eu consiga atingir o vaso. A senhora falou que o medicamento, para ser parenteral, ele precisa ser um medicamento estéril. Verdade. Então, ele vai passar por um procedimento que vai eliminar qualquer tipo de micro-organismo, né? Então, uma indústria de medicamentos injetáveis, ele tem um controle de qualidade muito grande, né? Então, ele precisa passar por procedimentos que irão, de fato, garantir que não há, então, nenhuma substância, né, nenhum micro-organismo presente nessa formulação. Mas, o que acontece? Já que todos eles são substâncias estéreis, eu posso aplicar um medicamento que é
na via intramuscular para a via intravenosa. Se eu trocar aqui, por exemplo, aplicar uma bezetacil na corrente sanguínea, tem algum problema? O que vocês acham? Sei que sim, viu? Professora, depende da medicação. O que tem escrito na ampola, porque tem medicação que você pode fazer ela intramuscular e endovenosa. E tem umas que não é isso? E por quê? E isso em todas. Exato. Por quê? Porque, por exemplo, nem... A bezetacil não pode porque ela é cristalina, né? Exato, exatamente. Ela não pode ser intravenosa, só intramuscular. Exatamente. Então, por exemplo, os medicamentos intramusculares, eles podem ter cristais, como é o caso da bezetacil, porque ele vai estar ali no músculo e aos poucos ele vai se dissolvendo e vai caindo na corrente sanguínea, certo? Então, muitas vezes, a via intramuscular, ele acaba sendo utilizado como um tecido de reserva, né? O nosso músculo, ele acaba servindo para utilizar, né, para reservar aquele medicamento que vai cair na corrente sanguínea paulatinamente. Por isso que a gente tem, por exemplo, anticoncepcionais que chegam a ter efeito por 3 meses, né? Então, o paciente aplica ali aquele medicamento, aquele anticoncepcional, e ele vai sendo absorvido paulatinamente até chegar na corrente sanguínea. E o mesma coisa da bezetacil. Ninguém toma bezetacil uma vez ao dia, né? Não, tem bezetacil, claro, de tempo, de intervalo diferente, por isso que eu tenho tipos de bezetacil diferentes, mas normalmente a pessoa vai tomar de 7 em 7 dias. Por que isso? Porque aquele medicamento está armazenado no tecido muscular e vai cair na corrente sanguínea paulatinamente, certo? Então, vagarosamente, porque o tecido muscular vai ser um tecido de reserva. Além disso, né, como eu disse, como o tecido muscular é um tecido de reserva, eu posso aplicar soluções oleosas, como são os anticoncepcionais. Eu posso aplicar um pó cristalino, porque ele vai ser dissolvido aos poucos. Mas eu não posso, nenhuma condição, aplicar uma solução oleosa na corrente sanguínea. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter toda uma complicação, né? Por isso que antes de aplicar intramuscular, eu tenho que sempre aspirar para ter certeza que eu não atingi o vaso, né? Então, eu tenho que ter essa certeza para evitar que eu aplique uma substância que não pode ser aplicada intravascular no meu paciente, né? Que isso pode levar a seríssimas complicações. Então, normalmente, as soluções que são aplicadas intravenosas são soluções aquosas, né? Porque o nosso sangue é uma solução aquosa, né? Que contém células e que contém proteínas e outros nutrientes. Então, por exemplo, quais são os tipos de medicamentos que vão ser aplicados no vaso sanguíneo? Então, são medicamentos que apresentam-se na forma de solução, né? Ou seja, completamente dissolvidos, né? E que são compatíveis para serem misturados com soro, com água para injeção, né? Já que ele precisa se misturar no plasma, ou seja, e também na água que está presente compondo o nosso sangue, certo? A via subcutânea é uma via que também não é muito utilizada, né? Que normalmente ela é utilizada também como um local de reserva, né? Como, por exemplo, ela é muito utilizada para aplicação de heparina, que é um anticoagulante, e para aplicação também de insulina, certo? E a nível técnico, a diferença entre essas vias de aplicação é o ângulo, né? Então, se eu quero atingir um músculo, eu preciso de um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, um ângulo paralelo ao meu tecido para que eu consiga chegar até um tecido muscular. Se eu quero uma via subcutânea, né, eu já tenho que ter uma inclinação de 45 graus, né, para atingir, então, conseguir passar da epiderme, da derme e atingir a via subcutânea. E se eu quero atingir o vaso, eu tenho que ter, então, um ângulo de 15 graus, né, que eu consiga, então, colocar a agulha ali quase que paralela à pele para chegar até o vaso sanguíneo. E as vias, né, já perto aqui de finalizar,
as vias, né, parenterais, que são também conhecidas como vias especiais, né? Ou seja, a administração pode ser feita tanto pela mucosa nasal, né, e ela normalmente é utilizada quando eu quero um efeito local, né? Então, a via intranasal, ela é basicamente para medicamentos que vão ter efeitos locais, como, por exemplo, descongestionantes, corticoides, né? Então, são muito utilizados para pessoas que tenham problemas respiratórios. A via inalatória, ela é uma via que tem tanto efeito local como efeito sistêmico, né? Então, se vocês pensarem, muitos anestésicos são utilizados pela via inalatória, né? Então, é um efeito rápido, porque o nosso tecido pulmonar é altamente vascularizado, não é à toa que a gente consegue executar várias trocas, né, de nutrientes e trocas gasosas a partir da via inalatória. A via dermatológica, né, que tem uma ação local, tanto, né, pode ser utilizado como antifúngicos, antialérgicos, eu também posso ter aplicação sistêmica. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho anticoncepcionais em forma de adesivo. Se vocês já ouviram falar, vocês acham que funciona a pessoa utilizar um anticoncepcional como um adesivo ou não? Vocês acham que pode ter algum problema? Vocês acham que tem o mesmo efeito? O que vocês acham? Mas é arriscado, né? Será que é arriscado? Não, não é arriscado. arriscado. Fácil de sair. A pessoa suar, sair o adesivo, sei lá, alguma coisa assim. Tem o mesmo efeito. É claro que existe esse risco, mas normalmente esse adesivo ele tem uma cola bem... Então, assim, e o recomendado é que a pessoa não coloque em um local que vai ter atrito com a roupa. Então, por exemplo, se ela usa uma calça jeans, né, o atrito com a calça jeans, se ela colocar na cintura, provavelmente possa ser que o adesivo saia do local. Então, por isso eles recomendam colocar em um local que você não vai ter muito atrito. Então, mais com o banho normal, normalmente você utiliza esse adesivo por uma semana e depois de uma semana você substitui por um novo adesivo. Como as colegas colocaram aqui no chat, né, Leandra e Aline, funciona, né? Então tem o mesmo efeito. E por quê? Por que eu posso colocar um adesivo com o anticoncepcional ali e esse anticoncepcional ser absorvido a partir da derme, né? Absorvido através da osmose. Exato, né? Não é bem assim osmose. Digamos que seja, na verdade, porque o anticoncepcional, né? E assim como todos os outros hormônios, são óleos, né? Então, a testosterona é um óleo, a progesterona, o estrogênio são óleos, né? Então, os nossos hormônios são óleos, na verdade, que advêm exatamente do colesterol. Por isso, né, gente? Já fazendo um link aqui, porque eu sei que vocês, né, estão muito, muito ligados a essa questão do metabolismo, né, por conta da profissão que vocês escolheram. Então, por isso é tão importante também nós consumirmos óleos benéficos, né? Então, o azeite de oliva, né? Deixa eu lembrar aqui outros óleos que fazem bem, além do azeite. O ômega 3, como a colega colocou aqui. Por quê? Porque o nosso colesterol, nós precisamos do colesterol, né? O colesterol, na verdade, ele não é só o ruim, também... Oi? Alguém mais falou, gente? Aqui falou muita gente ao mesmo tempo? Tava mudo até agora. A minha fala tá muda? Não, Pro, a aula saiu do ar. É como se ela tivesse Ah, saído e voltou agora. entendi. Tá um sinalzinho aqui de que a aula realmente tá um sinal ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Saiu o sinal. Agora sim, Pro. Eu estou conseguindo te ouvir. Pronto, eu acho que é uma instabilidade mesmo da internet. Então assim, nosso organismo, para sintetizar esses hormônios, né, que vão ter várias funções, não só os hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona e o estrogênio, como também os hormônios tireoidianos, eles advêm do colesterol. Por isso que a gente tem um colesterol, a gente fala do colesterol ruim, né, mas nós temos o colesterol bom, que é fundamental, né,
para diversos processos bioquímicos, né, e para a homeostasia do nosso organismo. Então, como ele é um óleo, ele passa rapidamente, facilmente pela nossa derme. Se vocês fizerem um experimento aí de pegar um óleo, né, se vocês tiverem, por exemplo, óleo de coco em casa, ou aqueles óleos bifásicos da Natura, né, que é feito para hidratação, você passa aquele óleo assim na pele, você sente a sua pele toda oleosa, né? Dá uns 5 minutos e de repente sua pele fica seca. Por que isso acontece? Porque a gente consegue absorver, né? Então, se você colocar aqui uma gota de água na sua mão e esperar a sua pele absorver, você vai perceber que você não vai absorver, que a água vai evaporar, mas sozinha você não consegue absorver. Então, por isso que normalmente, né, os óleos de hidratação da pele, eles podem ser de várias fases, ou para ter uma outra forma, né, de uma melhor fácil aplicação, se tem os cremes, né, que é uma mistura de óleo com água para facilitar a absorção aquosa também, né, e consequentemente hidratar a pele. Então, observe que por isso existe a via de administração dermatológica, ela tem um grande potencial, mas depende muito da substância, né? Se for uma substância oleosa, ela consegue ser absorvida e ter um efeito sistêmico. Se não for uma substância oleosa, como por exemplo um antifúngico, ele vai matar os fungos que estão ali naquele local onde foi aplicado, certo? Vocês ficaram com dúvida disso porque houve alguma instabilidade no sistema ou vocês conseguiram me ouvir bem? Tudo certo, né? Então, posso dar prosseguimento. Existe também a via transdérmica, né? Então, ou seja, né? Embaixo da pele, então o efeito sistêmico após a aplicação, né, dos fármacos sobre a pele, como por exemplo spray, emplásticos, né, paradores musculares, adesivos contraceptivos e até adesivos de nicotina, né? A ação normalmente é longa e isso muitas vezes pode ser uma vantagem, como é o caso dos adesivos de anticoncepcional. A via oftalmológica, que normalmente é uma via muito específica, né? Porque também não possui efeito sistêmico, é apenas para um efeito local. Então, eu tenho vários colírios que são utilizados, né, apenas para efeito local. Então, né? Qual a via de administração e forma farmacêutica melhor que deve ser escolhida? Então, tudo isso vai depender dos vários fatores que estão relacionados ao paciente. Então, o efeito local, sistêmico, se o paciente pretende apenas um efeito no local, como por exemplo, vocês já ouviram falar dos corticoides, né? A gente vai falar um pouco mais disso na segunda unidade, que são medicamentos que alteram muito o nosso metabolismo e muitas vezes fazem com que a gente tenha um maior aumento do ganho de peso, né, de massa gorda, não de massa magra. E aí, se o paciente tiver alguma infecção respiratória, né, um entupimento nasal, ele pode usar um corticoide apenas local e evitar os efeitos colaterais sistêmicos, né? Então, muitas vezes, a via de administração, se eu consigo aplicar ele pela via nasal, evitando que o paciente utilize o comprimido, é um benefício para o paciente, né? Então, as diferentes vias e as diferentes formas farmacêuticas facilita isso, né? Então, o objetivo é atender a necessidade do paciente, fornecer uma melhor qualidade terapêutica, né? Então, porque existem idades de pacientes diferentes para favorecer a conveniência do paciente. Então, por exemplo, logo quando eu casei, eu esquecia muito de tomar um anticoncepcional, né? Então, resultado, né? Meu marido ficava muito preocupado, né? Com aquela coisa, ai meu Deus, e agora? Ainda mais recém-casado. E aí, eu fiz a opção de colocar um DIU hormonal, né? Exatamente por quê? Porque para mim é muito mais conveniente, né? Ter um método, utilizar, né? Um método que eu não preciso lembrar e que se eu esquecer não tem nenhum problema, né? Então, por isso existem diferentes formas farmacêuticas, para facilitar a conveniência, né? E atender a necessidade de diferentes pessoas, né? Então, tempo necessário para o início do efeito. Então, muitas vezes eu quero um efeito mais prolongado. Eu posso fazer uma utilização de um anticoncepcional injetável que vai ter um efeito prolongado de 3 meses, também para quem tem, né, problemas de esquecimento. Tá travando. Tá travando?
Pronto, a gente já está finalizando aqui, só vou terminar. A duração do tratamento, então favorece um tratamento mais longo e colaboração do paciente ao tratamento. Então, existem diferentes, né, formas para justificativa para a gente estar sempre admitindo novas formas farmacêuticas e novas vias de administração. Então, gente, eu trouxe aqui uma referência para estudo para vocês, tá? Tudo isso aqui já está no portal, naqueles documentos, mas só para ilustrar. Então, eu tenho aqui um vocabulário de formas farmacêuticas e vias de administração. Tá no portal também. Agora, é porque eu acho que, eu não sei, o da FAM eu vou ter que colocar de novo, tá? Então, até amanhã vai estar, eu vou colocar todas as aulas da V1, porque eu acho que quando eles precisaram atualizar o portal da FAM, e por isso eu acho que apagou as aulas da FAM. Mas o da UNEF, eu vi antes de começar a aula e estava tudo ok lá. Certo? Eu vou disponibilizar as aulas e tem também um roteiro, né, de estudo, um guia de estudo para vocês, aula a aula, que eu vou atualizando e vou colocando lá para vocês se guiarem, certo? Então, esse aqui é só, né, uma sugestão. Então, eu vou aqui, né, finalizar a aula e queria aproveitar para perguntar para vocês se vocês ficaram com alguma dúvida, né, sobre a aula de hoje. E eu queria, né, pedir para vocês para a próxima semana vocês trouxerem, né, para mim uma comparação entre essa aula, né? Então, assim, vocês comparassem as vias de administração, fizessem um esquema no caderno de vocês, né? Já sumarizando a aula de hoje. Então, quais as diferenças, né? Qual é a vantagem e desvantagem de cada via e de cada forma farmacêutica, certo? Tudo bem, pessoal? Eu não vou ligar a câmera aqui para soltar beijinhos para vocês, viu? Mas eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que vocês, né, a gente possa aqui vencendo essas adversidades da internet, né, e das dificuldades de acesso. Mas eu acredito que a gente vai conseguindo, né, se adaptar. E quem ainda não está no grupo, tá? Me avisa que eu vou adicioná-los. Sim, pode falar. Essa atividade vai enviar no portal? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir só que vocês tragam para a próxima aula, certo? Certo, então eu pedi Não. Tragam no caderno mesmo, tá? Porque se... Via de administração e forma farmacêutica. Oi? Colocar no caderno. Aí o que eu vou fazer? Vantagem, desvantagem e as vias, né? Pronto. Isso, das vias de administração e forma farmacêutica, tá? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, de novo, caso alguém não tenha conseguido ouvir, certo? Se não tiver ouvido direitinho, eu vou colocar lá. Não. Oi? Eu não estou no grupo do WhatsApp ainda não. Pronto, então eu vou colocar aqui o link rapidinho para vocês, certo? Para quem não tá ainda. Sim. Boa noite, notebook. Professora, boa noite. Boa noite. Meu nome é Aline e eu não consegui assistir a primeira aula por conta de trabalho. Só para tirar uma dúvida, os slides vão ser disponibilizados? Vão. Ah, ok. Vão ser disponibilizados e a gente tem um grupo de WhatsApp. Os slides já estão, alguns, né, no portal. Eu vou só finalizar para colocar de novo no portal da FAM, certo? Porque o portal da FAM teve um probleminha e ele reatualizou e eu acho que com isso sumiu as atividades de vocês. Pode falar. Para mim, mesmo planejamento, não aparece a aula que já foi dada. Não aparece a aula que já foi dada? Como assim? Planejamento da disciplina, que foi o primeiro dia. Isso, então eu acho que é porque eu não tinha atualizado, não? Você olhou hoje? Eu olhei até agora, eu só tenho planejamento. Você é da FAM ou da UNEF? Da UNEF. Pronto, eu vou olhar de novo aqui para saber o que aconteceu, porque eu tava tudo ok antes da aula. Certo? Mas qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou mandar pelo grupo do WhatsApp, se vocês não tiverem, tá? Não, Oi?
Vantagem e desvantagem, o que a professora falou? Da via de administração e da forma farmacêutica. Nada. Viu, Pro? Não estou no grupo do WhatsApp ainda não. A senhora escrever o link pelo chat? Pronto, eu vou colocar o link aqui agora para vocês. Só um minuto. Alguém já colocou? Eu vou entrar no notebook. Quem tiver pelo notebook tem que abrir o WhatsApp web para conseguir entrar no grupo. Pronto, aqui a gente já conseguiu. Eu já coloquei aqui o link para vocês aqui, que o colega tinha disponibilizado. Como me adicionar pelo nome, porque eu não baixei o WhatsApp web no notebook. Pronto, eu vou te adicionar então. É só a Edna, né, que não conseguiu? Alguém mais, gente? Edna, você pode colocar o seu telefone para mim? Outra vantagem e desvantagem da... Porque a minha Via de administração e forma farmacêutica. Professora, a senhora vai fazer chamada? Eu vou colocar lá no grupo, por conta já do horário, para vocês escreverem a lista de presença, certo? Pronto. Aí o número de também. Via de farmacêutica? Isso. Nada. Boa noite, Pro. A sua aula é top. Maravilhosa. Obrigada. Pode sim, a gente já está finalizando aqui, tá? Quem quiser, quem tiver alguma dúvida ainda, pode ficar à vontade. Coloca meu número aí no chat, então. Pronto, eu já estou anotando aqui. Beijos, até semana que vem. Tchau, fica com Deus. Até semana que vem. Até.
cama, hoje eu te